Nefertiti é uma das figuras femininas mais misteriosas e fascinantes do Egito Antigo. Seu nome significa "A Bela Chegou", e essa designação não poderia ser mais adequada para uma mulher cuja imagem atravessou milênios e permanece viva até os dias atuais. Ela viveu no século 14º a.C., durante a 18ª dinastia egípcia, e foi a grande esposa real do faraó Akenaton, o monarca que promoveu uma das revoluções religiosas mais radicais da antiguidade. O que se sabe sobre Nefertiti vem de inscrições, relevos, esculturas e fragmentos arqueológicos, mas sua biografia continua cercada de lacunas. Não há certeza sobre sua origem. Alguns pesquisadores acreditam que ela era filha de um alto sacerdote chamado Ai, que mais tarde chegou a ser faraó. Outros defendem que Nefertiti poderia ser uma princesa estrangeira, talvez vinda da região da Mitânia, na atual Síria. Essa incerteza quanto às suas raízes só aumenta o caráter enigmático de sua figura. O casamento de Nefertiti com Akenaton marcou o início de uma parceria que ultrapassou os limites da tradição. Akenaton, antes chamado Amenófis IV, rompeu com séculos de religiosidade egípcia. Até então, o Egito era um império de múltiplos deuses, com destaque para Amon, cultuado em Tebas. Akenaton decidiu mudar tudo, aboliu, ou pelo menos diminuiu drasticamente, o culto aos outros deuses e impôs a adoração quase exclusiva de Aton, o disco solar, que se tornou a divindade central do seu governo. Essa transformação religiosa foi acompanhada de mudanças artísticas e políticas. O faraó transferiu a capital do reino para uma nova cidade, construída do zero e chamada Akhetaton, a atual Tel El Amarna. Lá ele estabeleceu uma corte que exaltava o poder do sol e celebrava a nova religião. E Nefertiti não foi apenas uma coadjuvante nesse processo. Ela aparece constantemente ao lado de Akenaton em relevos e pinturas, participando dos rituais de adoração a Aton. Ao contrário de outras rainhas, que surgiam em posições secundárias, Nefertiti é retratada quase sempre em pé de igualdade com o faraó. Ela aparece oferecendo incenso ao sol, conduzindo cerimônias religiosas, esmagando inimigos em cenas de poder e até mesmo conduzindo carruagens reais. Esse protagonismo sugere que ela não foi apenas uma esposa decorativa, mas sim uma parceira política e espiritual. Nefertiti e Akenaton tiveram ao menos 6 filhas conhecidas: Meritaton, Mekhetaton, Ankhesepaton, que mais tarde se tornaria a esposa do jovem faraó Tutankhamon, Nefer-Neferuaton Tasherit, Nefer-Neferura e Sepenra. As representações da família são singulares para os padrões egípcios. Elas mostram cenas íntimas, quase domésticas, em que os pais brincam com as filhas, beijam-nas e as seguram no colo. Essa ênfase no afeto contrasta com a rigidez tradicional das representações faraônicas e revela um estilo artístico revolucionário. A consagração de Nefertiti como símbolo de beleza ocorreu muito tempo depois de sua morte. Em 1912, uma expedição arqueológica alemã, liderada por Ludwig Borchardt, encontrou em Tel El Amarna o famoso busto de Nefertiti, esculpido em calcário e estucado com delicadas camadas de tinta. A peça retrata a rainha com feições harmoniosas, lábios cheios, nariz fino e a icônica coroa azul. O busto foi levado para a Alemanha e acabou se tornando uma das obras mais conhecidas da arte antiga, hoje exposta no Museu Neues de Berlim. A peça imortalizou a imagem da rainha como o ideal de beleza feminina. Há, no entanto, debates acadêmicos sobre se o busto representa um retrato realista ou se foi estilizado para reforçar uma mensagem política de perfeição e divindade. Um dos maiores enigmas em torno de Nefertiti é o que aconteceu com ela após o 12º ano do reinado de Akenaton. Até esse período, seu nome aparece com frequência em inscrições e monumentos. Depois, há um silêncio repentino. A rainha desaparece dos registros oficiais. Existem diversas teorias. Uma delas sugere que Nefertiti morreu subitamente, talvez vítima de uma epidemia que assolou o Egito naquela época. Outra hipótese defende que ela não morreu, mas assumiu um novo papel, tornando-se co-regente sob o nome de Nefer-Neferuaton. Alguns estudiosos vão ainda mais longe e acreditam que ela pode ter sido a enigmática figura chamada Smenkhkare, um faraó de reinado curto e misterioso que teria sucedido Akenaton. Seja como for, a ausência de informações concretas apenas alimenta a aura de mistério que cerca a rainha. Outro ponto obscuro é o local de seu sepultamento. Ao contrário de outras figuras importantes da realeza egípcia, não há um túmulo identificado como sendo de Nefertiti. Em 2015, um arqueólogo britânico chamado Nicholas Reeves
levantou a hipótese de que a tumba de Tutankhamon, descoberta em 1922 por Howard Carter, poderia esconder câmaras secretas. Essas câmaras, segundo Reeves, poderiam conter os restos mortais de Nefertiti. O anúncio gerou enorme expectativa no mundo acadêmico e na mídia, mas investigações posteriores com radares de penetração no solo não confirmaram a presença de tais câmaras. Assim, o destino final de Nefertiti continua sendo um dos grandes mistérios da egiptologia. Apesar das incertezas sobre sua origem, sua morte e sua sepultura, Nefertiti deixou um legado duradouro. Ela não foi apenas a esposa de Akhenaton, mas uma das poucas mulheres do Egito Antigo a exercer um papel de destaque no governo. Seu rosto, imortalizado no busto de Berlim, tornou-se um ícone global, comparável às imagens de Cleópatra ou até mesmo da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Nefertiti também simboliza a complexidade do poder feminino na antiguidade. Enquanto muitas rainhas eram relegadas ao papel de mães ou esposas, ela foi representada esmagando inimigos, liderando cultos e possivelmente governando como faraó. Essa imagem de força e beleza ajuda a explicar por que seu nome continua a ecoar em livros, documentários e museus. Além disso, a revolução religiosa em que participou, conhecida como período Amarniano, permanece como um capítulo singular da história egípcia. Ainda que o culto a Aton tenha sido abandonado após a morte de Akhenaton e a antiga ordem restaurada com Tutankhamon e seus sucessores, esse momento mostrou que até mesmo uma civilização tão antiga e consolidada podia experimentar transformações profundas. Nefertiti permanece envolta em mistérios. Sua vida, marcada por poder, beleza e possivelmente governo autônomo, é também marcada por lacunas que alimentam teorias e debates até hoje. O desaparecimento de seu nome dos registros oficiais, o enigma de sua sepultura e as especulações sobre seu possível reinado como faraó fazem dela uma das figuras mais enigmáticas do Egito. Mais do que uma simples rainha consorte, Nefertiti foi protagonista de uma revolução cultural e religiosa, um rosto que transcendeu o tempo e se tornou símbolo universal. Sua história é ao mesmo tempo a de uma mulher real que caminhou pelas margens do Nilo e a de um mito que nunca deixou de encantar a humanidade. Assim, a Bela que chegou jamais partiu. Sua imagem continua viva, desafiando arqueólogos, historiadores e sonhadores a cada geração, mantendo-se como uma das maiores enigmas e inspirações legadas pelo mundo antigo.